Esquerdo. Nesta terça-feira, o petista estreou o programa Conversa com o Presidente, transmitido em todas as redes sociais do mandatário e do governo, mas teve apenas 6 mil espectadores simultâneos no YouTube. Durante a conversa, que foi conduzida pelo funcionário da TV Brasil, o jornalista Marcos Uchoa, Lula falou sobre o início de seu mandato e também dos planos futuros. Primeiro, o petista fez uma avaliação generosa de seu governo. A gente separou um trecho. Vamos acompanhar. Quando a gente é oposição, aí você fala, eu acho, eu penso, eu acredito. Mas quando você governa, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz? Eu, sinceramente, estou extremamente satisfeito. Eu tenho combinado viagens aqui dentro com viagens para o exterior, porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro, e o Brasil estava lijado de política internacional. Depois, Lula assumiu que o plano para baratear os chamados carros populares pode durar bem menos tempo do que o esperado. Acompanhe. Não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. Então nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje que, sabe, já vai durar um mês, vai acabar o programa. Por fim, o petista voltou a esbravejar contra o agro. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeiras grandes que parece um robô, essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano. Hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então eles sabem que do ponto de vista econômico eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Se é ideológico, paciência. Tiago Pavinato, claro, quero sua análise e sua avaliação, o que achou dessa ideia de Lula, não muito original, né? Já vimos isso em outros tempos. O problema é que fatalmente fariam a comparação com o presidente anterior. Se nós compararmos os números, Lula ficou atrás. Bom, se a gente comparar com os números, né, por exemplo, qualquer programa da Jovem Pan tem mais audiência no YouTube do que este negócio, como é que chama? Conversa com o presidente. Meio Fátima Bernardes, não sei que ele vai trazer convidados, né, daqui a pouco. Bom, comparando com o Bolsonaro, vamos lá. Bolsonaro naquela coisa... Na verdade, é o mesmo nome do talk show da Globo do final de noite, né? Ah, é? Conversa com o presidente? É só que daí você troca o presidente no sujeito por o nome do apresentador na TV Globo. Eu não sei, eu não assisto. Conversa com Bial, não é? Eu não assisto. Mas é o seguinte, você vai olhar Bolsonaro, camiseta do Parmeira, né, chinelão Raide, falando tudo que dá na veneta. Era engraçado, tinha umas temeridades que ele falava lá que só pro Jesus Cristo redivivo na terra. Mas era engraçado assistir aquilo, porque era espontâneo. Era espontâneo. Você podia gostar, você podia odiar, mas era espontâneo. Aliás, era extremamente espontâneo. Agora você vê aqui, câmeras de última geração, iluminação, maquiagem no boneco, a roupa passadinha, bem penteado, um apresentador, tela, cenário e tudo ali no script, sem participação do povo. Ele não respondeu perguntas, ele não responde ninguém, aliás, ele só responde quem ele seleciona. Aliás, né? Agora a imprensa, além do cercadinho, que ele também copiou o cercadinho, só que o cercadinho do Bolsonaro, o cercadinho do fascista, era pro fascista chegar e responder à imprensa. Bem ou mal, quisesse falar mal dele, ele respondia grosseiramente, mas respondia. Agora, o democrata, ele fez o cercadinho para a imprensa não chegar perto. E se chegar muito perto, ele também criou o socadinho, né? Que dá um soco. Alguém da GSI vai te dar um soco. Mas isso é democracia. Se não tiver um soco numa imprensa que queira afrontar o líder sacrossanto, o homem da providência, esse homem que é insensado, tem a aura, é um predestinado a salvar a democracia brasileira, como é Lula, o filho do Brasil, para ficar com o título do filme e não falar outra coisa? Não pode, a gente não pode afrontar o Lula. Então esta live semanal que tende ao fracasso, a não ser que ele compre gente para assistir. Vocês sabiam? Não sei se vocês sabiam, ficam sabendo agora, tem como você comprar público no YouTube.
né? Você tem esse mercado. Então pode ser que a Janja, né, num arrobo que ela gosta de comprar, a gente sabe, ela compre alguns seguidores para as próximas lives do Lula. Mas é claro que não vai ter público, porque quem é que quer ver baboseira? Quem é que quer ver este homem falando barbaridade atrás de barbaridade, mentira atrás de mentira, ainda com o pretexto de vencer as fake news? Já chega, já deu. Todo mundo sabe que o ideológico é Vossa Excelência e não o agronegócio. Todo mundo sabe aqui que tudo que Vossa Excelência fala é balela, é mentira. A gente até notou aqui quando passava o vídeo, Beraldo e Caniato deram risada junto comigo aqui. Eu não sei se você percebeu, mas a gente agora colocou o carro popular, como se a rua tivesse cheio de Gol 1000. Como se a rua estivesse entupida já de carro popular. Como se esse programa já fosse uma realidade, um sucesso absoluto. Como se os estoques já estivessem acabados. É muito feio. É muito feio, é horroroso. É aviltante. Aliás, esse tipo de fala de Lula é fake news por si só. Não sei se você viu, agora a gente tá com o carro popular, tá todo mundo já com carro popular, você não tá porque você não quer. É revoltante assistir uma coisa dessa, ainda mais quando nós sabemos que isso está sendo feito com o dinheiro do contribuinte. Ainda mais quando nós sabemos que o dinheiro do contribuinte não está servindo nem para entreter, porque esta porcaria não serve nem para entretenimento. Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, qual é o objetivo do presidente da República com essa live? E a baixa audiência sinaliza para qual lado, hein? 3 minutos, Mota, por gentileza. Olha, Daniel, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir muito antes de responder essa pergunta. É uma pergunta difícil. Qual seria o objetivo, né? Eu não sei, talvez tentar quebrar o recorde estabelecido por algum ex-presidente, que, se eu não me engano, tinha centenas de milhares, ou chegou a bater até 1 milhão de pessoas em live. Eu já fiz lives com mais espectadores do que esse número aí que foi citado, mas as redes sociais, na verdade, elas são um mistério, né? Elas são uma ferramenta de comunicação muito revolucionária. Eu acho que o impacto delas pode ser comparado ao impacto da invenção da imprensa. Muita gente acha isso um exagero, mas é porque não costuma usar as redes sociais. Não entende a penetração, a capacidade que você tem. Quem usa as redes sociais, né, o Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, quando você usa essas redes da forma correta, primeiro você consegue ter acesso a informações que eram praticamente inacessíveis há poucos anos atrás. Hoje você pode aprender quase tudo sozinho nas redes sociais. E também tem o outro lado. Você também pode ser um produtor de informação. É facílimo. Você cria uma conta numa rede social, não precisa de estúdio, nem iluminação, nem maquiagem, nem empresa oficial, nada disso. Você só precisa de um celular. Você cria uma conta na rede social, liga o celular e começa a falar. Tem muita gente que começou assim, um celular ligado, um lugar qualquer falando. Hoje tem milhões de seguidores e algumas pessoas se tornaram profissionais e vivem muito bem disso. Tem também muita gente que começou assim e só fez papel ridículo e não chegou a lugar nenhum. Porque um dos segredos de você fazer sucesso é você ter alguma coisa interessante para dizer, é você ter alguma coisa de valor para comunicar para as pessoas. E também ter naquilo que você fala um mínimo de autenticidade e de seriedade. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, ter um jornalista da TV do governo, a TV estatal, conduzindo o bate-papo, não deixa a conversa muito parcial?
3 minutos, por favor. Não, Lula acha que a população merece mais do que a voz do Brasil. Agora é conversa com o presidente. Vejam, a gente precisa lembrar que as lideranças do PT envelheceram. Se pegarmos Gleisi, Lindbergh, aquela turma toda ali, Humberto Mota, o próprio Padilha, aquele universo que controla de uma certa forma o PT e mesmo a esquerda brasileira sob a batuta de Lula, essas pessoas não são do universo da rede social. Eles não dominam a linguagem preponderante hoje em dia. E aí eu imagino o que aconteceu. Lula estava extremamente incomodado em ter que responder, interagir com os jornalistas. Por quê? Aquelas respostas simplórias que ele sempre tem para qualquer coisa, em qualquer circunstância, sobre qualquer assunto, aquilo não satisfaz mais. O mundo mudou. A exigência do público, do leitor, do ouvinte, do telespectador, por uma informação mais densa, uma declaração mais incisiva, não existia na época em que Lula foi presidente. Só que hoje ele precisa prestar esse tipo de esclarecimento aos jornalistas profissionais e independentes. E ele não quer isso. O que ele quer, como lembrou o Pavinato, é estar dentro do Palácio do Planalto, aonde o seu segurança agride uma jornalista. Então, esta live que alguém sugeriu ali para ser a solução, para ele expor o ponto de vista dele sobre as coisas do governo, esta live, no meu ponto de vista, é uma crítica do Lula ao jornalismo livre e independente. Quando ele opta por fazer esse show da TV Brasil com toda essa infraestrutura, respondendo perguntas combinadas, falando sobre temas só aqueles que lhe são convenientes, ele simplesmente quer passar por cima desta obrigação, não é opção, é obrigação de um chefe de Estado de se comunicar com a imprensa livre, profissional, independente. E aí Lula dá mais uma demonstração de como ele quer colocar ainda mais barreiras entre ele, Janja, e o seu mundo encantado e o Brasil de verdade que nós estamos testemunhando aqui, que não é este Brasil em que as pessoas saem comprando carro popular toda semana para saberem, como lembrou o Pavinato. Olha, você deve ter reparado, né, que baixou o preço do carro popular. Olha o nível de devaneio, mas é isso. Lula com as suas barreiras, o seu novo Airbus que deve chegar em breve, e é ele vivendo nesse mundo encantado. Programa Os Pingos nos Is, estamos analisando a live semanal do presidente Lula, chamada de entrevista, não, conversa com o presidente, conversa com o presidente. Natural, Caneta, imagina o Roberto Araújo, nosso CEO, chama você assim, para fazer uma entrevista com ele semanal. Você vai apertar bastante o nosso CEO, né? Eu vou chamar o Cláudio Dantas. Antes, o Roberto Mota tem um complemento, é isso, Mota? Eu achei esse insight aí do Beraldo sensacional, porque ele conseguiu agora articular um sentimento que eu tenho há muito tempo, mas não tinha conseguido colocar em palavras. É isso mesmo, Beraldo. Eu sempre falo, né? O pessoal do PT, eles pararam nos anos 1980. A população evoluiu, o povo evoluiu. Nos últimos anos, com o acesso à tecnologia, o cidadão médio brasileiro, apesar do nosso péssimo sistema de ensino, apesar de toda a lacração na maioria da mídia, apesar de toda a doutrinação ideológica nas escolas, apesar de tudo isso, o cidadão médio brasileiro hoje, ele tem interesse, ele busca informações mais completas, ele não tem medo da sofisticação, ele aprendeu a desenvolver curiosidade intelectual. O que eu sempre conto aqui, eu sou parado todos os dias nas ruas
por todos os tipos de pessoas, de todas as classes, de todas as origens, em todos os lugares que eu vou. E essas pessoas querem uma conversa rica, elas querem entender o porquê das coisas, elas querem conversar sobre economia, sobre política, sobre filosofia política, qual é a diferença de conservadorismo para liberalismo, como é essa história do uso dos juros para combater a inflação. O nível intelectual do nosso povo, esse é o raciocínio, é o diagnóstico definitivo. O nível intelectual do nosso povo está muito mais alto do que a média do nível intelectual dos políticos.